E aí pessoal, aqui quem fala é o Creep e hoje nós vamos estar encerrando o nosso mês do Halloween. Hoje, dia 31 de outubro, nós iremos contar a história do Halloween, desde sua origem até como ele está hoje em dia. Vou dizer para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo a próxima criatura que vocês querem ver aqui no canal, porque nós vamos continuar contando a história de várias criaturas aqui no canal no decorrer do tempo. Então, se você já fez tudo isso, entre no seu quarto, apague as luzes, coloque o fone de ouvido, feche a porta do seu quarto e prepare-se para ouvir a história do Halloween. O Dia das Bruxas, ou em inglês Halloween, é uma celebração comemorada em vários países no dia 31 de outubro, na véspera da festa cristã de Todos os Santos, no dia 1º de novembro. A festa é dedicada para lembrar dos mortos, incluindo santos, mártires e todos os fiéis falecidos. Dizem que muitas das tradições do Halloween se originou no antigo festival celta da colheita, o Samhain, que marca o fim do ano velho e o início de um novo ano. O Samhain e outras festas podem ter tido raízes pagãs. Outros apoiam que a visão do Halloween começou independente do Samhain e tem até mesmo raízes cristãs. As atividades do Halloween mais comum são realizadas festas e as pessoas usam fantasias e saem de suas casas pedindo doces. Elas decoram suas casas de formas assombradas e elas contam histórias de terror e à noite assistem filmes de terror. Em algumas partes do mundo existem vigílias religiosas cristãs no dia do Halloween, onde as pessoas acendem velas nos túmulos dos mortos. E alguns cristãos também não comem carne no Halloween. O primeiro registro do termo Halloween foi no ano de 1745. Halloween é a junção de um termo escocês All Hallows Eve, que significa o Dia de Todos os Santos, data essa comemorativa do calendário cristão. O Halloween traz tradições dos habitantes da Gália e das ilhas da Grã-Bretanha, entre os anos de 600 a.C. e dos anos 800 depois de Cristo. E embora as abóboras e a famosa frase doces e travessuras tenha sido popularizada nos Estados Unidos, originalmente o Halloween não tinha relação com bruxas, era apenas um festival do calendário celta da Irlanda. O festival Samhain era celebrado entre o dia 30 de outubro e o dia 2 de novembro e marcava o fim do verão. A celebração do Halloween tem duas origens que fez com que a história se misturasse, a origem pagã e a origem católica. Na sua origem pagã, o Halloween tem como objetivo prestar culto aos mortos e à deusa Yul-Brynhilde. Na invasão que aconteceu nas Ilhas Britânicas pelos romanos no ano de 46 a.C., acabou unindo a cultura latina e a cultura celta. E foi no fim do século II, com a evangelização desses territórios, que a religião dos celtas, chamada de druidismo, já havia desaparecido das comunidades. Pouco se sabe sobre a religião druida, pois não existe nada escrito sobre ela, pois tudo era passado oralmente, de geração para geração. A festa dos mortos era uma das mais importantes, pois celebrava o que para os cristãos seria o céu e a terra, mas para os celtas o lugar dos mortos era um lugar de felicidade, pois lá não existia fome nem dor. As festas presidiam pelos sacerdotes druidas, que atuavam como médium entre as pessoas vivas e seus antepassados. Dizem que os espíritos dos mortos também voltam nessa data para visitar os seus antigos lares e assim guiar os seus familiares para o outro mundo. Já na origem católica, desde o século IV, a Igreja da Síria consagrou o dia para festejar todos os mártires. Porém, 3 séculos depois, o Papa Bonifácio VI transformou um templo romano que era dedicado ao deus Panteão em um templo cristão e o dedicou para o Templo de Todos os Santos, a todos aqueles que permaneceram na fé. Nessa festa, eles honravam todos os santos e ela se iniciava no dia 13 de maio. Porém, o Papa Gregório III mudou para o dia 1º de novembro, que na Roma era o dia de dedicação da Capela de Todos os Santos Basílica de São Pedro. Mais tarde, no ano de 840, o Papa Gregório IV
ordenou que a festa de Todos os Santos fosse celebrada em todo o mundo. E como uma grande festa, ela ganhou uma grande vigília para se preparar para o grande dia, no dia 31 de outubro. Hoje em dia, o Halloween quase nada tem a ver com suas origens, só fazendo alusão aos mortos, e com seu caráter completamente diferente. E também a festa passou a ser incorporada por elementos da festa de finados e do dia de Todos os Santos. Entre outras mudanças, temos as fantasias, que possivelmente começaram na França durante o século XIV e XV. Nessa época, a Europa foi flagelada pela peste negra e pela peste bubônica, que dizimou quase metade da população do continente, deixando os católicos aterrorizados e preocupados com a morte, fazendo com que as missas se multiplicassem durante as festas dos fiéis defuntos. E assim nasceram muitas representações artísticas que recordavam as pessoas de sua própria mortalidade. Algumas delas eram conhecidas como danças da morte ou danças macabras. Alguns monges, na véspera do dia de finados, iam até as paredes do cemitério orar, com uma imagem do diabo puxando milhares de pessoas para sua tumba. Papas, reis, damas, cavaleiros, monges, camponeses, leprosos, entre outros, pois a morte não perdoa ninguém. Também eram feitas representações cênicas com pessoas fantasiadas de personalidades famosas e até mesmo da morte. Já na Idade Média, no dia de finados, era conhecido como Souling, e várias crianças nesse dia iam bater de porta em porta pedindo bolo, que era chamado de bolo das almas. E em troca, elas faziam uma oração pelos parentes falecidos de quem lhe desse esse bolo. Essa tradição foi evoluindo e o bolo virou doces, sob a ameaça de fazer travessura caso as pessoas não dessem esses doces, que ficou chamado de trick-track, ou doces ou travessuras, que possivelmente começou na Inglaterra entre o ano de 1500 a 1700. Nesse período, os católicos ingleses foram privados de seus direitos e não podiam nem mesmo exercer cargos públicos, e além disso foi infligido multas, altos impostos e até mesmo prisão para quem descumprisse essas regras. Celebrar missas também era passível dessa mesma pena, e centenas de sacerdotes foram martirizados nesse tempo. Essa perseguição resultou em uma tentativa contra o rei protestante, chamado Jorge I. O plano contra o rei ficou conhecido como Conspiração da Pólvora, que consistia em explodir todo o parlamento, matando o rei. E assim foi dado início ao levantamento dos católicos oprimidos. Essa trama foi descoberta no dia 5 de novembro de 1605, quando um católico chamado Guy Fawkes foi apanhado guardando pólvora em sua casa, e ele foi enforcado por conta disso. Em pouco tempo, a data se converteu em uma grande festa na Inglaterra, que acontece até mesmo nos dias de hoje. Muitos protestantes a celebram usando máscaras e vão até casas católicas para exigir cerveja e pastéis, dizendo doces ou travessuras. Tempos depois da comemoração no dia do Guy Fawkes, chegou na América pelos colonos, que mudaram essa data para o dia 31 de outubro, juntando com a festa do Halloween, que havia sido introduzida no país por imigrantes irlandeses. O Halloween, portanto, é a junção de várias tradições e muitas delas até mesmo já foram esquecidas. Essa foi a história do Halloween. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixe também aqui embaixo a próxima criatura que vocês querem que a gente fale aqui no canal. Também eu vou deixar aqui na descrição o perfil do Instagram do canal. Lá eu tô colocando várias fotos assustadoras e alguns relatos também. Então não deixe de seguir a gente no Instagram, que lá eu também dou pequenas pistas do que está por vir. É isso, pessoal. Até mais. Falou.